Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques desta segunda edição. Terceiro encontro da Comissão Especial de Estudos, que analisa a situação dos moradores de rua de Campinas, apresenta trabalho de equipamentos municipais da Secretaria de Assistência Social. O vereador Pedro Tourinho pede informações sobre o Comitê Intersetorial do Plano Primeira Infância Campineira. No quadro Como Eu Faço, o assunto de hoje é o reconhecimento de firma. E no esporte, o Guarani perde para o Atlético Goianiense e segue sem vencer fora de Campinas na Série B. A Comissão de Estudos que analisa os erros médicos em Campinas se reuniu com advogados especialistas para debater responsabilidades civis. Na noite desta terça-feira, sob presidência do vereador Fernando Mendes, a Comissão Especial de Estudos que analisa erros médicos na cidade de Campinas se reuniu no plenarinho da Câmara Municipal para discutir responsabilidades civis. E que muitas pessoas, por questão de cultura, ela não sabe a quem recorrer. E muitas vezes também ela não sabe nem se sofreu um erro médico, porque às vezes ela tem uma situação adversa e ela já entende que foi um erro médico. Então, uma comissão como essa, trazendo pessoas capacitadas, pessoas esclarecidas, advogados, naturalmente a pessoa vai se sentir fortalecida para poder tomar uma decisão caso algo já tenha ocorrido com ela ou caso algo venha a ocorrer. O encontro contou com a participação de munícipes que relataram experiências de erros médicos. Advogados especialistas falaram sobre o tema. O erro médico, na verdade, é uma conduta por parte não só do profissional de saúde, mas do hospital, de todos aqueles que participam dessa cadeia, né? Logicamente, essa responsabilidade do médico, ela depende da aferição de culpa. A gente precisa verificar a culpa. Sem culpa do médico, sem a culpa dele, não há como se falar em reparação civil. Segundo dados recentes do Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, cerca de 829 brasileiros morrem por dia vítimas de erros médicos. Um total de mais de 300 mil mortes por ano. O profissional médico, ele trabalha com a vida, ele se esforça, muitas coisas são fatalidades, mas tem coisas que é uma questão de negligência ou de imperícia ou até de um erro mesmo. Então a comissão ela tem essa linha de raciocínio, trazer uma condição para que a gente possa de alguma maneira ajudar as pessoas que precisam do serviço médico serem bem atendidas. O relator da comissão, professor Alberto, e o vereador Ailton da Farmácia também participaram do encontro. Nós temos o nosso e-mail, que é o erromédico2018@gmail.com, e temos um site, o erromédicomata.com.br. Muitas pessoas têm participado, têm dado depoimentos, até de outros estados. As pessoas têm falado conosco, então a gente vê o seguinte, nós abrimos uma oportunidade, nós criamos uma condição, nós trouxemos um fato novo para as pessoas poderem se manifestar acerca de situações assim tão complicadas e difíceis. O vereador Pedro Tourinho quer informações detalhadas sobre o programa Primeira Infância Campineira. O vereador Pedro Tourinho protocolou nesta semana 3 requerimentos para solicitar informações sobre o programa Primeira Infância Campineira. Nos questionamentos, o parlamentar diz procurar detalhes do programa no que diz respeito aos termos de aceite e compromisso, as instituições participantes e os recursos utilizados, e ainda a equipe técnica que desenvolverá o trabalho. Nós queremos detalhes sobre que efetivamente se trata esse programa da Primeira Infância Campineira, que é um programa que é um correspondente local de uma iniciativa federal que é capitaneada pela primeira-dama Marcela Temer, né? Nos preocupa muito esse programa porque os pressupostos nos quais se baseiam, pelo menos os debates que são feitos em âmbito nacional, são pressupostos muito questionáveis, né? Que retiram vários dos debates que foram acumulados ao longo de muitas décadas sobre os aspectos do processo educacional
que são necessários do processo, na verdade, formativo da criança, mais do que educacional, que são necessários para a gente garantir, de fato, um desenvolvimento e um crescimento adequado, equilibrado para as crianças. De acordo com o vereador, as dúvidas foram divididas em 3 requerimentos para que a Prefeitura possa esclarecer todos os detalhes. A gente quer respostas precisas e, infelizmente, muitas vezes, quando a gente faz um requerimento com várias perguntas, a Prefeitura acaba respondendo somente aquelas que ela quer. Apesar dos questionamentos, o parlamentar diz considerar que a iniciativa pode contribuir para a sociedade campineira. A divulgação que se diz é que é um programa para promover ações intersetoriais para defender a primeira infância na cidade, o que, em tese, parece bom, né? Aparentemente é bom. O problema é realmente essa contaminação pela pauta nacional, que é uma pauta que resgata o que a gente chama de primeiro damismo, né, que é essa ideia da primeira dama ser uma agente de assistência social, né, que parte de princípios muito equivocados que a gente coloca, né, princípios que negam aspectos sociais importantes do desenvolvimento dessa fase da infância, enfim. São questões que a gente quer elucidar e esclarecer antes que elas cheguem de supetão aqui na cidade. A Comissão de Estudos dos Moradores de Rua se reuniu na tarde de ontem pela 3ª vez. Os vereadores receberam representantes do programa Consultório de Rua e da Coordenadoria Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas. Presidida pelo vereador Luiz Rossini, a comissão apresentou as ações que o Consultório de Rua e a Coordenação de Prevenção ao Uso de Drogas têm desenvolvido no município em relação à população de rua. No encontro, também foram apresentadas demandas para melhoria nesses serviços. Entre os pontos levantados estão mais equipamentos nas ruas e flexibilidade nos horários de atendimento. O objetivo da comissão de estudo é exatamente esse. Primeiro, conhecer a realidade, conhecer os programas, os serviços públicos existentes e, a partir disso e desse diagnóstico, tentar sugerir aprimoramentos, né? Se existem assim, pontos falhos, necessidade de aumentar a estrutura física, material, a gente está coletando esses dados e depois certamente nós vamos contribuir com sugestões para melhorar esse olhar e a ação, atenção voltada para a população de rua. Dados apresentados à CEE na semana passada pela secretária municipal de Assistência Social apontam que existem 623 moradores de rua na cidade. Porém, o número foi contestado pelos presentes na reunião desta terça-feira. Então, atualizar esse dado, pensar uma metodologia para poder quantificar com maior precisão essa população de rua, é fundamental para você poder dimensionar os serviços existentes, os equipamentos existentes, né? E, obviamente, melhorar a qualidade do atendimento. A comissão tem como relator o vereador Marcos Bernadelli e como membros os vereadores Ailton da Farmácia, Nelson Ossiri e Paulo Haddad. O presidente do grupo falou que o planejamento da comissão é ouvir comerciantes da região central, os próprios moradores de rua e ainda fazer visitas. Nós estamos programando uma visita no Samin, no Centro Pop, na Casa de Cidadania e também acompanhar o trabalho, né, do consultório na rua. Eu acho que é fundamental para a gente ver em loco essa realidade e conhecer assim, exatamente o que está acontecendo ali. Você sabe o que é reconhecimento de firma? O quadro Como Eu Faço de hoje te explica mais sobre essa declaração. O reconhecimento de firma pode te dar segurança jurídica. Quer saber como? Confira no Como Eu Faço. Reconhecimento de firma é o reconhecimento da assinatura que a pessoa coloca no documento, nada mais que isso. O reconhecimento de firma, ele dá uma segurança jurídica para um terceiro que vai utilizar aquele documento. Toda vez que for solicitado pelo local onde será entregue esse documento, ou toda vez que a pessoa se sentir assim, que aquele documento reconhecido firma, mesmo que for um documento particular entre partes, né, ela vai se sentir mais segura se fizer o reconhecimento de firma.
Para você abrir o cartão, né, que é a ficha de depósito, para ter assinatura no cartório, precisa do documento de identificação. RG, CPF ou a CNH, e no caso de estrangeiros, passaporte com visto válido. No caso de reconhecimento de firma por autenticidade, que são os casos de documento de transferência de veículo, alguns contratos, esse sim, há necessidade de estar presente no cartório, porque você vai assinar um termo de comparecimento. Nesse caso, nos demais casos, reconhecimento por semelhança, esse não há necessidade. Pode ir em qualquer cartório de registro civil ou de notas. Se você tem alguma sugestão para o Como Eu Faço, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Hoje o quadro de educação traz notícias importantes, principalmente para quem vai prestar o Enem este ano. Confira. A gente começa o quadro de educação justamente falando do Enem, que divulgou a lista de isenção da taxa de inscrição. A consulta pode ser feita pela página enem.inep.gov.br. Foram solicitadas mais de 3.800.000 isenções, 87% delas foram aprovadas. E atenção, todos devem se inscrever no Enem entre os dias 7 e 18 de maio, mesmo quem não conseguiu a isenção. A taxa deste ano é de R$ 82,00. E as provas do Enem elas acontecem nos dias 4 e 11 de novembro. E quem pretende prestar o Enseja tem que ficar atento ao prazo. As inscrições terminam na próxima sexta-feira, dia 27. O Enseja garante a certificação de competências de jovens e adultos. Até hoje, mais de 1 milhão de pessoas já haviam realizado a inscrição. A prova é no dia 5 de agosto. E já para quem pretende fazer universidade no exterior, a Fundação Estudar mantém até o dia 1º de maio as inscrições para o programa de preparação para a graduação no exterior. As informações você acompanha no site estudarfora.org.br. Jogando em Goiânia, em um festival de trapalhadas, o Guarani errou mais, perdeu o jogo e segue sem vencer longe do Brinco de Ouro. Aos 23 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Anderson tirou nos pés de Rodrigo, que bateu firme. 1-0 Atlético Goianiense. Aos 45 minutos, Rômulo achou Fernandes livre na área, que tocou na saída de Bruno Brígido, 2-0. No início da etapa final, veio mais. Tito arriscou. A bola parou em Ricardinho, que cara a cara não desperdiçou. 3-0. Quanta falha defensiva. Só que aí o goleiro Clever resolveu colocar o Guarani no jogo. Lennon cruzou. O goleirão soltou a bola nos pés de Bruno Nazário. Bateu e entrou. 3-1. 3 minutos depois, Denner cruzou no segundo pau. O goleiro fingiu que ia sair e, sem marcação, Anselmo Ramon diminuiu. Mas ficou nisso, Atlético Goianiense 3, Guarani 2. Derrota com muitas falhas defensivas, isso deixa o torcedor preocupado, né? Os zagueiros Felipe Maia, Anderson, o lateral improvisado Kevin foram muito mal ontem e o próximo jogo é o derby contra a Ponte Preta, dia 5 de maio, sábado da outra semana, às 7 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro. Até lá, vai dar para o técnico Humberto Louser treinar bastante. E hoje, pela quarta rodada da Liga Paulista de Futsal, às 8h15 da noite, os campineiros do Pulo do Gato vão a Hortolândia enfrentar os donos da casa. O Pulo do Gato está invicto na competição, então boa sorte hoje à noite. Essa edição fica por aqui, a gente se vê amanhã ao 12h30 na primeira edição. Até lá, tchau, tchau!